segunda, 6h30 minutos às 7h10. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 7h15 minutos para 7h55. 8 horas para 8h40 minutos. 8h50 para 9h30. 9 horas e 35 minutos para 10h15 minutos. Segundo turno. Aqui estão os dados que estamos aqui a tentar partilhar. Os 3 turnos que estão a criar agitação para a 10ª classe, 11ª e 12ª. Temos na vossa tela e partilhamos com os senhores. As senhoras estão ligados. O segundo turno que vai até a parte de tarde, sei que é. Vamos ver. Temos ali na nossa tela. E vamos discutir em torno dessas imagens. Estamos a partilhar com cada um dos senhores, das senhoras que estão ligados a essa edição do programa Diário do Povo. Dr. Marcelino Pangai, o que está a acontecer? Essa é a pergunta básica. O nosso professor aqui no ativo, o professor Macuacua, diz que, como professor, é difícil aqui ser o encarregado de questionar quais são os livros, os manuais que eu devo comprar, adquirir para o próximo ano. É difícil porque nem ele está a par, como professor, como alguém que está a formar os jovens, os professores, os presidentes do amanhã, não está a par do que vai acontecer próximo ano. Isso que agora, a questão até que eu colocava a priori era, cada ministro, desenhávamos aqui um cenário em que em 5 anos trocava-se os planos, trocava-se o currículo. Mas agora o que está a dizer aqui o professor é que não é exatamente em cada 5 anos. Posso dar o caso de, em uma vigência de uma governação de 5 anos ou 4 anos, o ministro pode mudar a seu bel prazer, ou aquele colegial pode mudar a seu bel prazer aquilo que achar que deve mudar, sem tomar em consideração que há pessoas que trabalham, estão no terreno, que devem estar, mesmo com os olhos fechados, ter o domínio do que vão partilhar para as crianças. Como é que avalia essa situação, doutor Marcelino? Olha, é o seguinte, eu também sou professor, e eu quero fazer uma autoavaliação. Nós, os professores, somos maiores culpados de tudo quanto está a acontecer. Desde o nível primário até o superior, todos são culpados professores. O que está a acontecer aqui é que é mesmo o próprio professor que aceita ser ludibriado para poder apresentar aproveitamento inexistente nas escolas. E depois de cumprir essas ordens, nada ele faz análise do que significa isso para a sociedade. Essa questão de cumprimento de metas, de poder enganar a sociedade, que houve um aproveitamento de 90% a 100%. O professor é cúmplice nisto. Como é que um professor aceita ludibriar um aproveitamento para poder agradar o sistema e garantir com que haja aproveitamentos que não estão lá? Por que é que o estudante chega ao ensino secundário e não sabe ler? Quem colocou o estudante até o ensino secundário sem saber ler? É o professor. E outra coisa, para além disso, é o próprio professor que, na altura em que a sociedade pretende colocar dirigente do seu sonho, é esse mesmo professor que vai às mesas de voto, vai ludibriar os resultados e amanhã vem começar a poder reclamar sobre o sistema. Então, nós, os professores, somos extremamente culpados nisto aqui. Não faz sentido, se for a ver, durante as eleições, maioritariamente, quem são os membros das assembleias de voto? São professores, são diretores das escolas. E todos eles estão ali a poder trabalhar em prol daquilo que vai poder fazer com que o sonho da sociedade ele seja colocado de água abaixo. Professores são máquinas de burlar, roubar votos. Eu estou a dizer o seguinte, de que, tendo em conta que em todas as eleições os eleitores
a sociedade no geral tem estado a reclamar sobre a fiabilidade dos resultados eleitorais. Desculpa. E tendo em conta igualmente que o professor maioritariamente está como membro das assembleias de voto. Desculpa. Ele não. Espera-me terminar, vai chegar a sua vez. Eu estou a falar isso, tá? Sou professor e eu sinto o choro da sociedade com relação ao professor. Razão pela qual que a sociedade hoje nem quer estar ao lado do professor quando ele começa a reclamar de horas extras, começa a reclamar de condições na sala de aulas, precisamente porque sabe de que quem colocou esse regime no poder é o próprio professor. O povo não compra a luta dos professores. O próprio professor que esteve nas mesas da Assembleia de Voto. Então, é nesse contexto hoje, o professor é responsável por levar estudantes até o ensino secundário sem saber ler. Não é outra pessoa que fez passar essa criança. Desculpa. Quem fez passar o estudante da primeira até o ensino secundário sem saber ler? Não é o professor. Quem assina a pauta? E hoje, por que nós reclamamos de que há estudantes que estão no ensino secundário que não sabem ler? Colega, desculpa. Então, eu queria só te fazer uma pequena pergunta. Dá aulas aonde? Onde é que dá aulas? Pergunte. Não, eu queria... Eu não vou responder suas questões. Tá bem, ok. Mas, suas declarações e depois diga. Não, é por aí que eu estava a dizer que o problema da educação, um dos problemas da educação, é termos muita gente a vestir a capa do professor. Tenho certeza que muita gente formou-se nesta área, mas muitos não estão lá. Então, por terem se formado e não estarem lá, vestem essa capa. Não são professores no ativo, não sabem o que acontece. Tiveram formação pedagógica, sim, mas não são professores. Há professores de verdade? Não seria de verdade ou não. Tiveram formação pedagógica. Ok. Mas não estão a exercer a profissão de professor. Então, esta parte prática, eles não têm. Então, é aqui onde temos que separar as coisas. Então, professor é aquela figura que, no meio de 100 professores, se saem 2 professores, por exemplo, vão cometer alguma... uma ilegalidade, uma infração fora. A sociedade olha para aquele professor, não dizem aquele professor, dizem os professores. É legítimo. Quando um erra, todos é para errar. todos, exatamente. Okay. É legítimo. A sociedade tem toda a razão por aí. Não temos como separar. Porque supõe-se que, em princípio, o professor é o exemplo de todos nós. Então, o que acontece? Nós, enquanto a ANAPRO, sempre defendemos que o professor não deve participar nas eleições. Não deve participar nas eleições. Por que nós defendemos isto? Primeiro, o professor, quando sai, as pessoas só olham o professor na Assembleia de Voto. Não. A história começa muito antes. Porque o professor abandona as crianças, abandona a turma, vai à formação. Primeiro, vai à formação. Depois, vai participar no processo eleitoral. Então, significa que o professor roubou tempo das crianças. Roubou tempo das crianças e não exerceu a sua atividade. Nesse processo assina-se o livro do ponto? Porque as nomeações neste país são por confiança política. Então, os diretores estão instruídos que aqueles que estarão naquele lado não têm consequências. O diretor da escola não sanciona, não responsabiliza aquele professor que abre mão de dar aula. Não, de nenhuma forma. Até pode ausentar-se por 2, 3 meses, não há nenhuma sanção. Não há. Ele só vai passar por lá e depois vai fazer as atividades que lhe foram incumbidas com vista às eleições. Os diretores são colocados lá porque tem um vínculo político, é isso? Sim. E estamos a dizer se o diretor recebe essa ordem em nome do governo ou em nome do partido político? Olha, ele já nem recebe ordem, ele já sabe. É uma questão... eu posso dizer que é uma espécie... É uma norma para eles. Basta ter conhecimento que este professor está a participar da formação para assembleias de voto
automaticamente ele tem o aval. Então o professor lá vai à Assembleia de Voto, vai em nome de partido, vai em Antes nome de de ir à professor. Assembleia de Voto, ele abandona a turma, vai à formação. Está a perceber? Ele deixa a turma, vai à formação, depois da formação é que vai à Assembleia de Voto. Nós não temos que olhar apenas aquele período da Assembleia de Voto, temos que olhar até o período da formação, que ele abandonou a turma e foi para lá. Para além, então, estes professores são metidos nesta viciação e depois a sociedade assume que o professor é que faz isto. Está a perceber? Por algum motivo devo assumir, porque realmente os professores fazem isso. Então, por que não criarmos uma lei que barra os professores de irem participar neste processo eleitoral? Temos muitos jovens sem emprego, aquele dinheirinho que se ganha ali faria muita diferença na vida destes jovens, alguns formados, sem emprego. Seria uma oportunidade para ganhar alguma coisa. Mas não, tem que se buscar o professor para exercer. Tem que ser, o professor não deve participar nesses atos eleitorais. Não devia participar. Então, okay. Não se pode assumir, ou seja, não somos todos nós que estamos envolvidos nesta brincadeira de. Então está aqui a dizer que os professores não são todos professores. Não. Eu posso lhe assegurar que nem 20% chega. Mas como são professores, são vistos, estão lá, então assumimos todos esta capa. Olha, desculpe, eu não posso crer que... Não são todos professores, tenho a certeza. Não só dizer que isso é bom, mas dizer que não são... Não nem chega, 20% não chega a 20%. Não chegam a 20%. Quando diz não chega a 20%, em todo o território nacional, a preferência nas mesas da Assembleia de Voto são os professores e diretores das escolas. São eles... Por que professor? Porque é diretor da escola? Essa é a minha pergunta. Por que a preferência? Diretor da escola, professor? Só o próprio sistema é que deve Pena fazer. É que ninguém vai fazer questão uma avaliação. que- Se fizéssemos tivéssemos uma avaliação, extrair os dados, descobriria que nem 20% chegam as pessoas. É o seguinte, a sociedade sabe. O professor tem esta desvantagem. Quando um comete uma infração, quando um professor comete uma infração, já não se fala daquele professor, fala-se dos professores. Está a perceber? Este é que é o azar. Então a solução é criar uma lei que proíbe o professor de ir para lá. Exatamente. O professor não deve participar em atos eleitorais. Não tem que ser lei. Temos jovens, nós que não têm emprego. Por que não levar estes jovens para lá? Tem que ser lei. Não tem que ser lei. Tem que ser a idoneidade do próprio professor. Não há nenhuma idoneidade, porque o professor não pode. O professor não pode abandonar uma turma. O período de formação é das 7, se não estou em erro, é das 7 até por aí 14, 15 horas. E o professor tem que se fazer presente no seu local de trabalho. Eu só dizer o seguinte: então, não tem que ser uma lei. Não tem que haver uma imposição, tem que ser a própria consciência do professor. O professor tem que negar. Do ponto de essa questão. Não. Do ponto de vista do tempo, o professor nem dispõe de tempo para ir à formação. Para alguém estar na Assembleia de Voto, tem que ir à formação. O tempo que é ministrado lá, que é uma parte da manhã e outra parte da tarde, o professor não tem este tempo, mas estão lá. E como é que fizeram? Abandonaram as turmas. Nós estamos a incidir por aqui que o professor não deve abandonar turmas. Estamos aqui a dizer, olha, está-se a apresentar números de professores que seriam necessários e dos professores que serão contratados. Há uma diferença muito grande. Então, neste novo este plano para a abertura do ano letivo, uma das linhas diz que tem que se fazer, tem que se apresentar na reunião da abertura do ano letivo. Os diretores devem distribuir os professores e fazer um exercício, distribuí-los todos eles por turmas, não sei o quê. Mas, entretanto, sabe-se que os professores não são suficientes. Terão que se atribuir horas extras. Em alguns casos, os professores não pegam horas extras porque querem. Eles olham, olha, se calhar na escola onde estão, tem uma ou duas turmas a sobrar sem professor. Então, ele acaba sentindo, acaba assumindo, vestindo essa capa de herói, vai assumir aquelas horas extras. Depois vou para Cícero Macuaco, mas primeiro deixar a seguinte questão. Diz que o professor está sempre na reserva, como se fosse um carro que nunca tem um combustível mais ou menos no meio. O professor, vamos usar outro termo, está sempre faminto, sempre
a querer alguma coisa a mais, sempre que aparece uma oportunidade para ter um valorzinho básico, está lá a fazer de tudo para ter. Por que a que se deve isso? Peço que depois poderemos responder. Passo assim, doutor Martins. Doutor Pangai, está aqui a dizer que os professores não devem esperar de uma lei. Deve ser uma própria consciência a dizer que não, eu não posso me submeter a isso. Porém, o professor Magoa diz que não são todos. Numa situação em que não são todos, podemos até entender que não são todos. O que podemos fazer, visto que estão divididos os professores? Alguns querem abraçam a causa de vamos nos submeter a coisas ilegais, outros nem por aí. A pergunta que eu coloco é o que se deve fazer agora? Queremos soluções. O que se deve fazer de modo em que os professores não marchem os que estão com essa conduta duvidosa, não marchem os que não se identificam com isso. E assim sendo, a população poderá abraçar a causa dos professores, porque aquilo que está em jogo aqui é a causa do professor. Dizia aqui o doutor Macuacua que este assunto de mudança curricular, etc., não deve ser uma causa simplesmente do professor, deve ser de um povo moçambicano. Então, o doutor Marcelo dizia que o povo não está a abraçar porque o povo, o professor, em algum momento, tem levado o povo a esta barra torta porque tem colocado no poder pessoas que não são do interesse do povo. Olha, essa é uma realidade. O professor não pode escapar deste cenário. O professor em nenhum momento deveria ter moral de poder deixar as crianças para poder ir à formação e ir nas mesas da Assembleia de Voto. Então, por aqui o professor não deveria estar lá. Deixa-me lá falar, depois vai dizer. O professor, ao deixar as crianças sem aulas para poder ir responder interesses estomacais do regime, não faz sentido. Cortar o sonho das crianças que deveriam aprender e ele aceitar ser desviado para ir na formação, nas mesas de voto, cujo o processo tem estado em extrema contestação da sociedade. Essa situação é mesmo está a acontecer com algumas setas religiosas. As setas religiosas, quando chega a hora de campanha, vão poder orar para o regime ganhar as eleições. Temos estado a ver isso. O professor, por sua vez, ele é chamado para ir fabricar resultados nas assembleias de voto. O religioso vai chegar, orar para que o regime renove o poder. A pergunta que eu faço é que, será que o religioso, ele tem certeza de que quando vai lá como representante de uma determinada igreja orar para que o regime ganhe as eleições, ele tem certeza de que todos os crentes são daquele partido? Mas fazem isso. O próprio professor deveria se distanciar, tendo em conta que é um sistema que, no fim, dá barulho. O professor devia negar de ir lá, que eu não posso me envolver nesse barulho, porque isso só tira a minha imagem como professor. A sociedade não está a concordar com os resultados das eleições. E eu estar lá na mesa de voto, como que a sociedade há de ver a mim como professor? Pior que eu deixei crianças que deveriam ter aulas para poderem sentar nas mesas de voto. O próprio religioso, ele deveria orar para todos os partidos, por forma que Deus escolha um partido que seja responsável para poder mudar, para poder dar garantias da qualidade de vida da sociedade. Mas, no entanto, é o próprio líder da igreja que vai poder escolher um dos partidos e ir lá sem vergonha, poder fazer a oração para que o partido X possa ganhar as eleições. É isso que nós estamos a ver nesse país. E no fim do dia, nós estamos a vir reclamar. Como é que, olha, sinceramente, é absurdo podermos reclamar como professores de que temos estudantes no ensino secundário que não sabem ler. Quem colocou o estudante até o ensino secundário? Não é o professor? Como é que esse estudante passou até a 10ª classe sem saber escrever seu nome? Se a direção impõe que queremos tanto... Por que você aceita? Por que você, como professor, aceita? Porque quem assina a pauta não é a direção, é você, como professor. O professor deve se levantar e dizer, eu não vou obedecer, só passa quem tem conhecimento. Os resultados que eu obtive na sala de aula são estes. Se você quer mudar, mude e assine a pauta. Eu não.
É isso. Quais são as Devia ações que podia ter um professor? Então, se um professor não tem essa capacidade de poder fazer, porque ele acredita de que se eu não faço isso, vou perder o emprego, então nunca vai haver mudança neste país. O grande problema é esse. É que se eu nego assinar a pauta viciada, então eu vou poder, para cumprir as metas que o governo quer, se eu nego fazer isso, vou ser expulso, vou perder a vaga, então vou assinar. Então você está a ser cúmplice na desinformação desta sociedade. Não podemos em nenhum momento, em algum momento nós temos tido receio de poder fazer uma autoavaliação. Nós temos que nos autoavaliar. Nós, os professores, temos que aceitar que somos os principais autores dessa situação que está acontecendo. Se os professores estivessem a negar, mesmo entre esses currículos pétricos que são impostos, o próprio professor poder estar em condições de, olha, senhores, esse currículo aqui não funciona. Nós que estamos na base, esse currículo não pode ser implementado. Quem quer ir na sala de aula nessa altura? O sistema seria obrigado a poder corrigir isso. Mas não pode acontecer, porque esse próprio professor garante que esse sistema esteja lá no lugar. E não pode fazer sentido hoje nós reclamarmos, o professor reclamar hoje sobre os quadros do ensino primário que foram colocados no Ministério da Educação. Não faz sentido pegar professora do ensino primário para poder ir dirigir o Ministério da Educação. Não faz sentido isso aí. Os atos mostram claramente. Não basta apenas termos os certificados e tudo, mas aquilo que você faz é que a sociedade vai te qualificar. Você efetivamente é deste nível e daquele nível. Independentemente dos papéis que você for apresentar. Porque essa situação que nós estamos a verificar no setor da educação é grave. Então, como exortação, o professor, ele não deve em nenhum momento tirar a responsabilidade do atual cenário. Não digo que ele é o único, mas o professor tem um papel importante para fazer com que esse regime não continue a poder criar situações pícias da formação que o país tem. Não pode. Ele tem sua contraparte, imensa até, porque o professor é o principal ator no setor da educação. Doutor Macaco. Olha, desculpa, só queria rebater alguma coisinha. Essa questão de gestão não interessa se é um professor primário, é um professor secundário. Isto não tem nada a ver. Olha, o ministro tem assessores. Para além de ter assessores para questões técnicas, tem o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, o INDE neste caso. Esta gente é que vai ao terreno, monitora questões de educação e faz esta ligação daquilo que nós temos de conteúdos que são anseios da sociedade e os coloca no currículo. Então, o ministro tem questões de fazer cumprir a lei do Sistema Nacional de Educação. Não interessa se é professor primário, é secundário, isso não é coisa. Seria saudável termos um ministro que entende o Sistema Nacional de Educação. Isto sim. Porque ele poderia... A ministra foi, no caso, a ministra foi alguém que entende a educação. Sim. Não deve ser bom ministro? Diga? Como alguém profissional da educação. A nossa ministra também é profissional da educação. Sim. Acha que ela não está a ser boa ministra? Olhando para as reformas, olhando para esta reforma a 3 turnos. Olha, ela é que assinou este documento. Então. Ela é que assina este documento do redimensionamento do curso noturno. Para além deste documento do redimensionamento do curso noturno, tem este da operacionalização, que mostra estes calendários que acabamos de exibir. Ela é que assinou. Mas quero acreditar que por detrás dela tem um pessoal técnico que supostamente ela deu o fez uma veredito final. investigação. Alguém Sim, trabalhou, ela então, foi deu o veredito final. Exatamente. Então, para mim não interessa se é um professor primário, é um professor secundário, Não importa. é um gestor. O importante
é termos uma visão clara daquilo que é a nossa educação, o que é que nós queremos e como é que ela deve ser feita e como é que ela deve ser operacionalizada. Eu perguntava do professor Macuaco. Ok, É o seguinte, colega. Olha, a educação não é para colocar aventureiros. Na educação tem que colocar pessoas qualificadas, competentes. Essa história de nomear pessoas... A qualificação seria como, doutor Marcelino? Habilitação e não são qualificações? Educação é a área fundamental para uma sociedade. Não devemos em nenhum momento acreditar de que não, qualquer um pode estar lá. Sabe? Eu não disse qualquer não disse o que está a acontecer aqui é o seguinte. Eu não disse normalmente, eu disse alguém em face que entenda... dessa questão do envolvimento de professores nas mesas da Assembleia de Voto, aquele que for a trabalhar melhor na Assembleia de Voto, é ele que é depois nomeado para esses cargos. O critério, que não são competentes. Doutor Marcelino, o critério é trabalhar bem na mesa de votos. Aqueles que trabalharem melhor. Então, alguns que tiveram as eleições passadas foram promovidos. Não faz sentido que você, quando vai no Ministério da Educação, ver os tais assessores que acreditam que poderiam assessorar ele. Qual é o nível, qual é a competência que os assessores têm? Mestrado, licenciado não é suficiente. Verifique lá tais técnicos que têm essa ousadia de poder estar lá. Razão pela qual que os livros, quando saem, estão a voltar aí com erros. Não é? Não é a ministra que faz. Quer dizer, é em cascada as hierarquias que são colocadas no Ministério da Educação. Ficamos com 10 são provindas... As hierarquias são colocadas no Ministério da Educação, são provindas por confiança. E essa confiança advém de onde? Como que eles foram confiados? Fizeram o quê? Mas é aqui onde está o erro. O que eles fizeram para ser nomear confiados? Pessoas por então confiança. Nós podemos especular. Quando eles vão lá nas mesas de Assembleia de Voto, acabam de merecer confiança. E essa confiança não é aquela que vai traduzir no valor acrescentado para o setor da educação. Aí não importa o valor que vão trazer para a educação. O que importa é ter melhor desempenho na Assembleia do Voto. Sim, mas nota, colega, eu queria lhe dizer uma coisa assim. Olha, antes, quem é que distribuía o livro escolar? Era a Diname, não é isso? Okay. A Diname que distribuía o livro escolar. Aqueles senhores estão ali, destruiu-se aquela empresa. Quem destruiu, não sei, não é o professor que tem que gerir isso. Aquela empresa ou aquele órgão de Estado conseguia distribuir livros em todo este país. Tinha uma estrutura competente para distribuir livros. Hoje, banalizaram a dinâmica. Já não existe mais. Criaram outras empresas. Quem são os gestores e o que fazem, eu não sei. Mas só sei que não conseguem fazer livros no território nacional. Não conseguem fazer chegar livros. Se fazem chegar, é com muita dificuldade. Mas por que não recorremos àqueles que já estavam lá? E outra coisa, esta coisa de olharmos para a educação e olharmos diretamente para a ministra, eu penso que em algum momento é um erro como tal. Devemos olhar para quem? Temos que olhar para as estruturas que gerem, por exemplo, o INDE. O INDE é muito responsável por esta questão de livros mal feitos, livros com erros, não sei o quê. Porque ela é o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eles, o dia a dia deles é fazer a monitoria dos conteúdos, daquilo que está a acontecer nas escolas. Eles é que estão no terreno. Percebe? Então, eles é que trazem os resultados daquilo que acontece no terreno. Agora, se não fosse um país onde temos a educação como terceira coisa, não se olha para a educação como um instrumento para o desenvolvimento do país. Porque se olhássemos a educação como um instrumento para o desenvolvimento do país, nós estaríamos a fazer o que estamos a fazer agora. Todos, como sociedade, estaríamos a levantar hoje para dizer à ministra: este documento, este redimensionamento do curso noturno para vir desorganizar o curso diurno, não. Teríamos que negar, todos nós. E imputa-se sempre, este é o azar do professor, imputa-se sempre a responsabilidade ao professor. O professor o que pode fazer agora? Lançou-se um documento, redimensionou-se o curso noturno, veio-se fazer uma confusão no curso diurno.
o professor é atribuído o horário, a sociedade recebe isto de forma passiva, os gestores não têm nem um pingo de piedade para as crianças que nós colocamos na escola. O que o professor pode fazer? O professor tem que salvar naquilo que for possível. Ficamos com educação. 5 minutos, mas eu tenho algumas questões de uma forma rápida. Tenho indicação que dentro de 2 minutos vamos mesmo ao Ministério da Educação, onde termina essa conferência de imprensa. Mas eu antes tinha colocado a seguinte questão: por que o professor é apontado, penso de uma forma rápida, Sim. que está sempre na reserva, está sempre precisando de mais algum? A que se deve isso? Olha, não é segredo para ninguém que o professor recebe tão mal. Os salários não compensam aquilo que seria o trabalho do professor. Recebe mal o professor? Quanto é que recebe um professor primário? Quanto é que recebe? Não é muito ético vir assim em público anunciar salários, não é ético, mas tenho a certeza que os professores recebem tão mal. Temos professores que recebem salário mínimo. Mas pronto, então pela vida, o professor tem que sobreviver, então ele tem que fazer mais alguma coisa. Infelizmente, é aqui onde alguns professores acham que ir trabalhar nas eleições ou ser membro de MMV é uma oportunidade para ganhar mais algum. Eu acredito que se remunerássemos bem ao professor ou remunerássemos justamente ao professor, tenho certeza que nenhum professor estaria lá. Ok. Eu até acho que esta vida desorganizada do professor faz bem ao sistema. Eu acho que alguém está a fazer isto de propósito para que o professor continue a si mesmo e, por azar, o professor parece que não está a ter outra saída. Então tem que fazer mais alguma coisa sempre para ver se consegue ganhar vida. Porque se não fizesse, não sei que vida o professor levaria. Ok. Dr. Pangai, permita-me questioná-lo aqui. Face a este rede, face a tudo isto que estamos aqui a ver, no seu ponto de vista, qual é o objetivo do governo? Qual é o objetivo da ministra, dos seus assessores? Com essas todas mexidas, será que quem é o povo moçambicano, o pacato cidadão, a criança, o professor, ganham alguma coisa? Quem sai a ganhar? Quem sai a perder com tudo isto? É uma toda nação. Olha, tendo em conta que nós temos um governo que tem membros que estão perpétuos naqueles lugares, dificilmente eles estão mais interessados em poder mudar o atual sistema. Quem deveria efetivamente garantir com que o governo ele possa se sentir-se acossado para poder mudar a sua prestação, neste caso no setor da educação, seria o próprio professor. O professor, para ser respeitado, ele tem que criar condições para que seja efetivamente respeitado. O professor não pode se considerar um mendigo. Quando o professor ele aceita todas as imposições, mesmo aquelas que prejudicam a sociedade moçambicana, é aí onde o professor perde a sua autonomia e, por conseguinte, perde o respeito que deveria merecer por parte dos gestores do setor da educação. O professor, se ele atuasse nos termos das suas obrigações e não cobertar as falcatruas do regime atual, o regime atual sentir-se-ia forçado a poder garantir condições ao professor para trazer resultados satisfatórios nas escolas. Porque a partir da altura em que o governo diz que temos que cumprir metas, e o professor sabe que não há condições de poder cumprir tais metas porque os próprios estudantes não conseguiram alcançar o nível desejado, mas o professor, mesmo assim, ele acaba transitando esses estudantes. Se o professor, ele divulgar resultados reais daquilo que merece, que foi o aproveitamento de cada estudante, o governo havia de se sentir acossado por ver grande número de crianças que não conseguem transitar para classes seguintes e, por conseguinte,
esgotaria a capacidade do próprio governo para poder garantir a continuidade desses estudantes. A partir daí, o governo sentir-se-ia efetivamente obrigado a melhorar as condições do professor, por forma a garantir melhor aproveitamento e levar vários estudantes àquelas metas que se deseja com justiça. Então o professor tem que se fazer respeitar. E se o professor continua nessa capa de puxa-saco, dificilmente ele vai ser respeitado. Não há como. Como se explica aquilo que estava a falar o meu colega do painel? Um professor abandonar a sala de aulas para poder ir na formação das mesas de assembleia de voto. Como se explica isso? Qual é a consciência? Como é que o professor ele fica lá na tal formação a saber que os meus estudantes estão neste momento sem mim lá, mas estou aqui para fazer o quê? Qual é a contribuição? Um professor é promotor da mudança para a melhoria de qualidade da vida da sociedade. E ele deveria ser o primeiro a respeitar a moral, respeitar a ética. E é nesse contexto em que, para que os governantes eles mudem de comportamento, os professores eles devem atuar como professores, não como puxa-sacos. Enquanto ocorrer situações desta natureza, dificilmente o regime vai mudar, porque continuarão a poder apresentar desempenho dos estudantes falso, que não é aquilo que se reflete na sala de aulas. E o regime ficará sempre a dizer que nós conseguimos formar. Vão apresentar níveis de alfabetização altos no país, mas na verdade temos um analfabetismo extremamente alto no país. Mas porque os professores passaram certificados de competência onde não existe competência, o regime tem toda a evidência de poder mostrar que o país tem um nível, por exemplo, de analfabetismo de 5%, 10%. Por quê? Porque o professor assinou pautas a dizer que tantos estudantes passaram de classe. E isso vai entrar na estatística do governo de estudantes alfabetizados no país, quando de alfabetização não ocorreu absolutamente nada. Então, a NAPRO, que é a atual organização que está neste momento, uma associação que está neste momento a tentar gerir os professores, não caia na mesma tentação da ONP, Organização Nacional dos Professores, caiu no descrédito precisamente porque começou a trabalhar para o seu próprio umbigo. E agora a NAPRO, ela deve pensar numa atuação diferente, que não haja nenhum professor que esteja a manchar a própria classe dos professores. Encontrar ser uma associação efetivamente que tenha base de funcionamento ao nível nacional, por forma a tirar essa situação dos professores envolverem-se em mentiras para poder dizer que o país está a alfabetizar tantos, quando na verdade temos esse cenário, está a ser testemunhado, estudantes que chegam até 10ª classe, ensino secundário, sem saber escrever seu próprio nome. Muito obrigado. Só posso agradecer ao meu colega aí. Nós, enquanto a NAPRO, estamos a tentar não. A nossa maior luta neste momento é virar a página do professor, colocar uma página que realmente dignifica ao professor. Esta é a nossa luta. Estamos implantados em todo o território nacional, em todos os distritos. Muito ainda temos por fazer. E temos uma visão daquilo que seria a educação em Moçambique, nas condições em que o país está. Uma visão que no futuro seria próspero, o desenvolvimento deste país seria próspero, porque nós acreditamos que não há nenhuma sociedade no mundo que possa desenvolver sem a educação. A educação, ou seja, para nós olhamos a sala de aulas como o primeiro lugar do desenvolvimento sustentável de Moçambique.
E para que isso aconteça, é necessário libertarmos o professor. Nós estamos nesta luta para libertar o professor. Note que neste redimensionamento estamos a dizer que, olha, isto é uma desorganização, aquilo que é o ensino. Esta organização, a ONP, saiu a defender que não está a haver nenhum problema nisto, não é? Diz que não está a haver nenhum problema. Então, talvez por este meio, se me permitirem, pedir a todos os professores para que façamos uma frente comum. Só assim é que nós podemos melhorar a qualidade da educação. Tenha certeza, vamos ter certeza que se tivermos uma frente comum, todos unidos, vamos conseguir buscar a sociedade para nós e por aqui vamos começar a ter uma educação que todos nós almejamos, próspera para este país, que nos identifique e que tenhamos no futuro pessoas que se orgulhem de terem passado da escola e não o que está acontecendo agora. Ok, parece-nos que estamos a ter esse ainda, a nossa equipe organiza-se para entrar em direto com parece-nos que não vamos eu sei que é entrar em direto neste momento, mas comprometemos os nossos telespectadores. Permitam-me em 2 minutos, já não tenho tempo, ouvir 2 telespectadores. Cada um terá 1 minuto e meio, 1 minuto para deixar ficar a sua visão sobre o tema que estamos aqui a discutir, conforme prometemos, de uma forma rápida, em 1 minuto. Eu quero aqui atender 2 moçambicanos que estão a acompanhar a Diário do Povo, que era encarregado de educação, que acompanhou o nosso debate, que levou mais ou menos 1h30, 1h40 minutos. Queríamos aqui ouvir os senhores, 2 pessoas, de uma forma rápida, o que é que têm a acrescentar face a este cenário. Tem indicação que os senhores poderão acompanhar esta conferência de imprensa do Ministério da Educação nos nossos próximos serviços noticiosos. Estamos aqui a falar do Minuto 10, provavelmente, ou mesmo no próprio jornal da Tua TV. O nosso número está à vossa disposição, 85359-925. Bom dia. Perdemos. Queremos entender do senhor, da senhora, como encarregar. Produção, tem como colocar aí esse horário na janelinha? O horário, este novo horário. Temos aí na tela, corrija-me se estiver equivocado, professor Macuacua. Antes entrava 7h, 7h05 para 12h10 ou 12h05 para 17h10, é isso? Sim, o ensino secundário tinha regime de... Ok, tem alguém em linha, desculpa. Hora viva. Bom dia. Bom dia, deixa que a sua visão, Luz. Seu nome e de onde nos acompanha. Anonimato. Vamos a isso. Professor. Vamos. Eu concordo com esse senhor, de fato, o mais velho, do que ele diz. De fato, eu tenho certeza, no distrito que eu estou em Tete, isso tem acontecido. Eu conheci, por exemplo, tive uns colegas técnicos que só ficaram 2 anos, ficaram técnicos. E daí ficaram da extensão. Quando diz que a ministra, por ser professor primário, pode exatamente não ter qualidade. Porque, de facto, 3 turnos é caricato. 40 minutos. Não é possível 40 minutos para uma aula onde os alunos têm muita dificuldade de leitura até de escrita. Há muita coisa que tem que ser revista. Acho que tem que se voltar ao mesmo currículo, porque cada vez mais a educação está a ficar inteirada. O professor não é respeitado. Por exemplo, eu sou professor de física. Até hoje não temos livro da 7ª classe para dar aula de física. Não sei como é que vamos fazer. Temos que fazer arranjos. Não sei se está percebido. Perfeitamente. Há muita coisa que tem que se resolver, porque a educação está a ser inteirada. Acha está a ser inteirada propositadamente ou por falta de conhecimento, inocentemente? Não percebi? Está a ser enterrada a educação propositadamente ou inocentemente por falta de conhecimento? Inocentemente. Eles sabem que nós estamos a enterrar porque os filhos estudam fora, estão nas escolas privadas, estão fora do país. Então, isso é caricato. Eles têm que resolver este assunto, voltar a 2 turnos. Porque 3 turnos é caricato. Vejam, aulas começaram às 6h30.
para 10 horas. Como é que vai se dar essas aulas? Depois, umas disciplinas têm que ser retiradas. Eu não sei porque empreendedorismo, não sei porque estão aí no ensino primário e secundário. Os professores não são capacitados. Então, de princípio, o Ministério ainda tem que rever o que estão a fazer para matar a educação. Obrigado. Para trás ficou o nosso professor em anonimato. Fala-nos um segundo. Ficamos com 2 minutos de antena. Eu vou pedir ao nosso professor que possa ligar o outro transmissor, 1 minuto e meio mesmo, possa já ficar a sua visão sobre este tema, conforme prometemos no início do programa. Ora viva, possa já ficar a sua visão. Bom dia. Bom dia. Ilustre, seu nome e nos acompanhe. Prefiro anonimato. Faça seu anonimato, vamos. Sim, Cruzeiro, que Moçambique está mal. A educação não está nada bem. Ok. Yeah. A educação não está nada bem, está mal, isso, muito mal, péssima mesmo. Por que não está bem? A educação, os professores andam descontentes, não estão bem, não são pagos salário bem, está tudo mal mesmo. Como consertar? Consertar é dar moral ao professor, respeitar o professor é espelho de Moçambique, ele que educa a pessoa para estar na linha, é ele que educa a sociedade, porque senão dar moral ao professor, o professor anda descontente, não come mal, sabe, o professor comer um pão com dia, é professor esse, papá, o professor está a andar mal. Em casa sai sem nada, quando chega na escola também é só tentar pedir estudante para dar qualquer coisa para alimentar. Estudante, não vale a pena, esse país está mal, papá. Esse senhor de fato aí, eu dou nota 10. Esse senhor está falando tudo, está bom mesmo. Não vale a pena, esse país está mal, está estragado. Na educação, não só na educação, em todo aspecto. Está mal esse país. É preciso mesmo mudança. Não vale a pena esse país, não vale a pena estar aí a falar. O país está mal. Ok. Não vale a pena, papá. Muito obrigado. Não vale a pena mesmo. Está tudo péssimo isso aqui, não vale a pena. Mas de quem é a culpa, irmão? De quem é a culpa estar mal? Esse governo não está fácil, papá. Esse governo só confia arma para matar, para intimidar, para continuar no poder, estragar esse país. Esse país precisa renovar mesmo, acabar. Ok. Brigadão. Yeah. Dr. Pangai, em 30 segundos, considerações finais. Muito obrigado. Vamos poder, unidos, procurar forma de inverter o cenário e garantir com que este Moçambique venha a falar dessas coisas como o passado. Na altura vivemos aqui um período de repolho, 2,5 kg de cereais por mês, e isso foi o passado. Então, que haja novamente uma nova oportunidade de nós sairmos desse cenário. O professor é ator principal, que não aceite as falcatruas, que ele está sendo cúmplice para que o setor da educação ele vá abaixo. Relativamente à questão da criminalidade, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, ele deve ser dado a sua devida autonomia e poder garantir a investigação isenta, sem que haja aqueles intocáveis. E desta forma nós iremos efetivamente ter um país um país organizado. E essa questão de poder julgar júniores não deve continuar. Porque nós sabemos, maioritariamente as ordens saem lá de cima e os júniores, por receio de perder o emprego, de perder o lugar, acabam cumprindo ordens ilegais, efetivamente, sobretudo por causa da fome, e acabam, portanto, serem julgados e os outros que mandaram ficam impunes. Então, tem que a Cernic deve ter, neste momento, a coragem de pegar cabeças dessas criminalidades que estão a acontecer no país. Muito obrigado. Professor Macuauco, considerações finais?
Vou desejar a todos os meus colegas um bom início do ano, não é? Temos um ano